quando ele era criança, ele era muito assim, era uma criança assim, até que a gente achava que ele era meio imperativo, né? Porque ele era muito agitado, desde pequeno, até a idade que ele tinha, com 3 anos, ele já era bem assim, dinâmico, né? Tudo que ele fazia, ele era diferenciado. Sempre a gente percebia, eu, a Tereza, assim, percebi que ele era diferente, bastante coisa que ele fazia. Ele era muito rápido, né? Ele pensava rápido, quando a gente perguntava para ele, ele já tinha as respostas meio que engatilhadas já. E com o passar do tempo, com 3 anos, a gente percebia que o negócio de futebol, principalmente, eu já percebia, por eu jogar salão, né? E ele ia comigo. Com 3 anos, a gente fez um aniversário para ele e ele já começava a chutar bexiga. Então o negócio dele ele já foi nesse período, né? E ele era uma criança assim muito divertida. Todo mundo gostava dele. E ele era assim, ele com pequeno assim ele já conquistava as pessoas, assim. O jeitinho dele, não tinha vergonha, ele já fazia amizade. Então ele era uma criança muito especial. Bom, falar do Gedinho é sempre uma emoção muito grande, não é verdade? Porque foi um sobrinho muito querido por nós, né, desde a sua infância, desde pequenininho, né? E a gente vai se lembrando de alguns fatos interessantes, né, curiosos, que desde bebê mesmo ele sempre foi muito determinado. Ele tinha muita coragem, assim, determinação. E muito alegre, sempre muito alegre. É difícil comentar, sabe? Porque ele era um moleque, assim, bonzinho de tudo, educado e amava futebol, acima de tudo, assim. E tipo assim, eu lembro quando ele chegava com o pai dele no campo ali, que eles moravam ali embaixo, cara, as crianças adoravam ele, sabe? Tipo, o Gedson vai jogar no meu time. Tanto que ele chegava no treino do mais velho, na categoria mais velha que a dele, que era, na época era 2002, 2003, que ele era 2004, e as crianças queriam que ele entrasse no time deles, de tão diferencial que ele era no treino. E ele amava jogar futebol, ele vivia aqui, e quando não tinha vaga para ele brincar no treino do mais velho, eu lembro que ele ficava brincando no campinho do meio ali, batendo falta, brincando. Então ele amava esse lugar, gostava muito de jogar bola mesmo, sabe? A gente já percebia que ele tinha uma coisa diferente dos outros meninos na parte do futebol. Mas assim, no começo, assim, eu nunca me empenhei com 3 anos, 4 anos, de levar ele para fazer alguma coisa, né? Só deixava brincar. Que o Gedson falou para ele assim: você quer treinar no campo, no Fronteira? Daí ele falou: eu quero, pai. E daí o Gedson foi comprar o uniforme para ele, né? Comprou o uniforme de time, assim, que não era nada do Fronteira, assim. E ele, nossa, aí virou. Aí sempre estava falando: pai, eu quero um meião, quero tal coisa, eu quero aquela chuteira. E foi assim, foi aumentando, foi ali, eu acho que o sonho dele começou a se alimentar ali, dele querer ser um jogador, né? E ele foi insistente, persistente e sempre estava focado no sonho dele, no objetivo que era ser um jogador. Aí depois, com 4, 5, 6 anos, daí que começou bem certo mesmo, nessa idade, ele começou a treinar, que eu perguntei se ele queria treinar, ele falou que queria, e depois disso não mais parou. Ele era muito empenhado, né? Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Com certeza o primeiro jogo que ele fez, que foi em abril de 2012, que ele fez o primeiro jogo deles aqui, uniformizado, que ele já fez uma grande diferença, e nós vencemos um campeonato na escolinha que ele foi, após sair do Fronteira aqui, que ele foi para outra escolinha da cidade da BB. Nós vencemos o campeonato do trabalhador lá na BB. Ele fez uma diferença assim, tipo, todos os meninos se equivaliam, mas ele era, a diferença que ele fazia pro meu time naquela época era brutal, cara. Então, o Gedinho, ele jogou contra nós, né? Não recordo o ano, cabeça, ele já despertou a atenção, sabe? E era uma categoria mais velha, sempre ele estava jogando no mais velho, com os mais velhos.
E um tempo depois eu dava aula para ele no Eugênio, então eu conheci o Jedinho antes mesmo dele estar aqui no projeto da ABB, dando as aulas, e lá na escola era do mesmo jeito, né? Competitivo, não aceita ficar abaixo de nada, seja na nota, seja no seu desempenho em quadra, sempre ele queria algo a mais, né? Eu sabia que ele era diferente dos outros meninos, porque não que a gente, nossa, tinha aquela noção de futebol, mas a gente sempre jogava e acompanhava algumas coisas, né? E como ele treinava com o Murilo, a gente acompanhava os campeonatos, os treinos, essas coisas, a gente via que para a idade dele com os outros meninos ele era diferente. Aí tanto é que o Murilo, a gente tinha um contato com o empresário que era dele, né, que é o Rafael, lá em Curitiba, e a gente ficou de levar. Só que o Murilo falou assim, a gente vai levar ele uma hora, quando tiver a idade certa, a gente vai levar ele. Tipo, você sabia que você podia fazer um esquema, tocava nele, ele fazia muita diferença. Ele era, tipo, como todos já falavam, todos que vinham e falavam assim, as pessoas dos mais velhos que vinham treinar aqui no Fronteira, eles viam o treino do Jedson assim e falavam, eles ficavam impressionados com o futebol, com a parte técnica dele, que era absurdo mesmo. Ele era muito bom de bola. E desde que ele veio, né, sempre evoluindo, sempre se dedicando, precisava chamar muita atenção dele, porque ele não aceitava, né, perder, ele não aceitava sair de campo sem ter feito gol, sair do campo perdendo, ou podia fazer 1, 2 horas de treino, ele sempre achava que tinha que ter mais treino, que precisava treinar, não podia parar. Às vezes a gente tinha até brigar com ele para ele dar uma quietada. Na escola a mesma coisa, quando ele estava na escola, ele era, a gente quando era chamado na escola para conversar com a professora, era porque ele terminava os exercícios e tarefa primeiro, terminava às vezes até junto com a professora, quando ela falava pra gente, e saía andar para a sala. Ele falava para mim, ó, pai, eu saio andar para ajudar meus colegas nas tarefas. Mas não, ele saía para conversar, né? Aí quando a gente era chamado na escola era para isso. Mas ele sempre foi assim, diferente. Em bastante coisa ele era diferente, ele era muito rápido, né? Tanto é que ele não estudava em casa. Sempre eu comento com os outros, ele não estudava em casa. Aí eu perguntava, mas estudar para a prova? Não estudar, não fazer nada? Não, já fiz na escola e já estudei na escola. E as notas dele todas as vezes foram notas boas. No decorrer das competições ele jogava na categoria dele aqui, sobressaía, era um menino que resolvia os jogos, né? Então o time podia estar passando apuro, ele ia lá e em um determinado momento ele decidia, ele resolvia, fazia a jogada individual dele, aquela jogadinha curta, rápida, e decidia o jogo pra gente. Foi quando a gente começou a colocar ele no mais velho. A gente começou a colocar na categoria mais velha, ele começou a dar conta do recado também, né? Então temos alguns vídeos aí, ele participando com a categoria 2002, né? Sendo que ele é 2004, e mesmo assim ele dando trabalho, né? Com o adversário não conseguindo pegar ele, e surgiu essa oportunidade de ele ir para Curitiba, lá no Trieste. E o Rafael Estival, a gente já tinha contato muito tempo atrás, né? Desde a época do Marcos Guilherme. Ele perguntou, e daí? Então, eu falei, olha, vamos mandar ele aí, mas ainda acho que precisa trabalhar um pouquinho com ele, a questão mais da cabeça, não do futebol. E mostrou uma história ali muito legal, aí, desde o tempo do Marcos Guilherme, depois que acabou conhecendo o Jedinho lá na escola da ABB, e aí segue por vários anos essa parceria bacana. Aí aconteceu que eu fiz um teste com ele em Itaporanga, né, lá pro Desportivo, acho que é em Itu, Tatuí, se eu não me engano, e ele passou. Ele passou nesse teste, aí a gente não pôde levar ele para realizar os demais testes, porque o meu sogro tinha acabado de falecer, né? Aí a gente pegou e o Murilo conversou com o Rafael. Daí o Rafael ficou muito interessado, né, em conhecer. Aí que a gente levou ele para lá, ele tinha 11 anos. Demos uma oportunidade, fomos para lá, levamos ele. O pessoal gostou muito dele lá. E desde então virou o xodó lá do Trieste, e eles trabalharam bastante essa questão da cobrança que ele tinha em cima dele, de jogos, de não aceitar ficar fora do campo. Então foi trabalhando no decorrer do tempo, e a gente acompanhando aí de longe, né, a evolução dele. Ficou uma semana lá, ficou uma semana sozinho fazendo teste, a gente voltou para trazer ele de volta para casa. Aí sempre ele ficou voltando, né? Ia nas férias, daí foi. Aí chegou um tempo que o Rafael falou assim para mim, ligou, porque o Jedinho tinha problema de crescimento, né? Ele ligou para mim e falou se ele podia fazer um tratamento com o Jedinho.
Eu falei assim, pode fazer, né? Aí eu falei, a gente estava se programando, estava no meio do ano, a gente estava se programando para o ano seguinte para ele ir embora. Daí eu falei assim, daí, então como ele vai embora ano que vem, daí você começa os tratamentos. Eu falei assim, não, ele vai ter que vir embora o mês que vem. Daí a gente tomou até um choque, né? Na verdade, a gente construiu isso, ele morou na minha casa, inclusive, por vários anos. É quase uma relação de pai para filho mesmo. Ele tinha um tratamento que ele fazia de GH, então ele tinha um contato diário com a minha esposa para a aplicação do GH. Foi feito um laço bonito, bacana, né? Então ele está muito forte, muito presente no nosso dia a dia ainda hoje. Daí a gente chegou, conversei bastante com ele. Falei assim, agora você não vai mais ficar indo e voltando. Você vai morar lá. É isso que você quer? Eu perguntei, é isso que você quer mesmo? Tem certeza que você vai querer ser jogador de futebol? É uma profissão legal, mas ao mesmo tempo difícil, porque é muito competitivo, né? Cada dia é um menino diferente que chega. E sempre falava para ele assim, sempre vai ter um melhor que você. Você sempre tem que procurar se superar, ter paciência principalmente, e humildade, né? E ele falou assim, não pai, eu sei de tudo isso que o senhor fala para mim, mas eu quero ser jogador de futebol, e eu vou ser jogador de futebol. Então ele tinha esse pensamento, sabe? Ele não tinha aquela incerteza, ele sempre tinha a certeza que ele ia conseguir o objetivo dele. E tanto é que o Rafael sempre falava assim para mim, né? O empresário dele falava assim, não, o Jedinho, ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, ele é focado no que ele quer. Então, é só dar o tempo certo, paciência, que a gente vai chegar lá. Primeiro que ele tinha uma característica técnica muito apurada, né? Era muito bom jogador. E o que realmente chamava a atenção era a força de vontade que ele tinha. Ele queria muito, né, ser jogador. Então, ele tinha essa grande força de vontade. Então, ele era um jogador completo, assim. Com um único detalhe, né? Fisicamente ele tinha o problema da estatura e por isso que a gente estava tratando ele com GH. Então, a primeira vez que eu deixei ele em Curitiba, eu fui para ficar com ele pelo menos uma semana, né? Daí o Rafael falou para mim, falou assim, não, você tem que voltar embora, porque senão ele não vai se acostumar nesse meio de ficar sozinho, porque a vida dele vai ser ficar sozinho, com os amigos, treinador, empresário, preparador e viajando, né? Aí eu me lembro que o Rafael me chamou assim, sentei junto com ele e falou assim, você pode voltar embora, você não fica aqui não, uma que você vai ter despesa, né, ficar aqui e ele vai ficar vendo você lá e para ele vai ficar tudo normal como se fosse lá na tua cidade. Daí ele chamou o Jedinho para sentar comigo e perguntou pro Jedinho assim, teu pai pode ir embora? Você fica? Ele olhou para mim assim, pode ir embora pai, eu fico. E eu voltei embora, para mim foi muito difícil, né? Porque eu só tinha ele. Aí eu cheguei em casa, a Tereza abriu a porta e perguntou, cadê o Jedinho? Eu falei assim, o Jedinho ficou. Aí foi difícil. Era uma sexta-feira que eu deixei, né? Sábado, ele era minha sombra, né? Então para mim foi. Quando ele foi para Curitiba já foi difícil, porque a gente nunca deixou de conversar com ele assim, todos os dias. Às vezes ele não respondia porque ele treinava bastante, então a gente já se preocupava. Quando ele não respondia as nossas mensagens, eu falava, o que será que está acontecendo? Daí ele falava, mãe, não respondi tal hora porque eu estava dormindo. Então era uma preocupação que a gente tinha, mesmo ele estando aqui em Curitiba. Mandando mensagem, as mensagens dele sempre mais curta e seca, daí Jedinho, tá tudo bem, está. Jedinho, daí tudo jóia, não dava muita conversa, né? Ele é bem rápido. Não, sempre foi um comportamento exemplar, tá? Dentro de campo ele se transformava, então ele era guerreiro, né? Não desistia de nada e muitas vezes assim, se ele não conseguisse os objetivos dentro de campo, ele se transformava até num menino muito, a gente dizia que ele era beiçudo e chato, porque ele não estava em reserva, ele não aceitava quando perdia um gol e tudo mais, mas assim, como um amigo, como um parceiro aqui dos ele sempre foi muito, muito legal, muito nota 10. Aqui ele sobressaía na BB, né? Se sobressaía ali jogando, mas sempre com o pé no chão, porque eu nunca deixava ele se exaltar, né? Porque até era engraçado que eu falava assim,
Eu falava, quando eu comentava de futebol com ele, de jogo que ele jogava, eu nunca comentava dele. Eu comentava dos amigos dele, falava assim, ó, teu amigo hoje foi bem, né? Hoje ele tocou a bola. Até ele comentava comigo assim, rapaz, o senhor nunca comenta de mim. Eu falei assim, não, de você eu preciso comentar. Eu sei que você joga bem e eu tenho que comentar dos teus amigos também, né? Criou-se uma parceria muito grande com o Jetson, com toda a família lá, né? Como aqui é um projeto muito sério e eles perceberam isso, pelo cuidado que nós temos com todos os atletas, e principalmente com o Jedinho, criou-se um elo de confiança muito grande. Então, a gente falava assim, coisas necessárias, né, no dia a dia, porque a gente cuidava muito aqui por ele estar longe de casa, que quando desviasse de algum rumo, a gente chamaria o pai e tal. Mas o Jetson, a gente teve muito pouco problema, a não ser esses problemas que ele tinha assim, de querer demais. Então, às vezes, ele extrapolava um pouco no comportamento de querer demais. Então, a gente tinha que controlar. Então, volta e meia, a gente ligava para o Jetson, para a mãe, né, para que ele nos ajudasse. Mas nós criamos uma relação muito próxima da família, quase com... Eu me considero assim quase que irmão lá do pai e da mãe do Jedinho, né? Com o Rafael treinando, a gente tinha acesso com todos eles, né? Tinha tanto com o Rafael, com a esposa dele, com os filhos, com o pessoal que cuidava da alimentação, do preparo. Então, assim, a gente conversava muito, às vezes perguntava do Jedinho, mas todos eles queriam muito bem o Jedinho, né? Todos eles queriam muito bem o Jedinho, que eles falavam assim, o Jedinho é um menino muito calmo. No começo ele era tímido, depois ele começava assim, a se entrosar, ele fazia as graças dele lá, né? Tanto é que tem alguns vídeos dele que ele fazendo graça, né? Mas todos gostavam muito dele. Não tinham nada assim a reclamar. E quando iam puxar a orelha dele, assim, ele obedecia, ele escutava, não se exaltava, não queria discutir com a pessoa, né? Tanto é que nem o Rafael, às vezes falava pra mim, assim, hoje eu tive que chamar o Jedinho aqui pra mim torcer um pouco a orelha dele aqui. Mas eu falava assim, não, o que precisar tem que ir moldando, né? Então a gente sempre conversava muito. O Jedinho, eu conversava com ele 24 horas, né? Então ele me ouvia muito. E quando ele vinha pra cá, ele sempre aparecia, né, com a criançada aqui, pra conversar, mesmo novinho, né? Já era uma referência pra gente. Então ele vinha aí, batia um papo com as crianças, a gente tinha que empurrar um pouquinho para ele falar, porque quieto, né? Quieto no começo, depois que se enturmava, não parava mais. Ele vinha aí, tirava uma foto com as crianças, comentava um pouquinho como que estava sendo lá, e a gente foi acompanhando, né? Teve no Atlético, aí quando ele saiu do Atlético, ele veio para cá, né, passar um período. Nós fizemos um treininho com ele aqui no trabalho de personal que nós temos. Ele não queria ficar parado, e foi quando foi para o Flamengo, né? E infelizmente aconteceu toda essa interrupção, né, da carreira dele, onde era para ele estar agora jogando esse sub-17 e destacando. Acho que a do Rio foi pior, porque a gente tinha medo de outras coisas. Bala perdida, as amizades que ele poderia se formar com pessoas, né, diferentes ali, do jeito que a gente ensinou ele. E viver longe dele, sim, era terrível. E é o que a gente vive hoje, que a gente não pode ver ele. Mas o fato de ele ter que ir, a gente deixou, porque era o sonho dele. E a gente não podia proibir ele de ir, porque era o que ele queria. E a gente sonhar junto com ele. Assim, ele tinha muito sonho, né? Um dos sonhos dele, ele falava assim pra mim, pai, quando eu estiver bem, eu vou dar um carro pro senhor. E uma casa para minha mãe, né? E a gente sempre brincava assim, né, que quando você estiver bem, assim, o pai vai querer tal coisa, mas tudo assim na esportiva, assim, na brincadeira, né? E ele dava risada, né?
E a minha mãe, com meu pai, ele sempre falava assim... vó e vô, né? Falava pra minha mãe, né? Quando eu estiver muito bem, a senhora, como eu vou levar embora pra morar comigo, né? Mas assim, ele não tinha assim, tanto aquela... Não deslumbrava tanto, assim, sabe? Que nem hoje a gente vê muitos meninos até com menos idade que ele tinha. E hoje está bem diferente do futebol, né? Que nem eu sempre falava assim, ó, você vai ser merecedor de tudo aquilo que você conquistar, se Deus permitir. Eu falava isso pra ele, né? Ele falava sempre assim, não, pai, eu sei, se Deus quiser, a gente vai conseguir e tudo vai dar certo, né? E ele assim, a gente fala assim, ele foi jogador de futebol, né? A vida inteira dele, assim, com pouco tempo que passou, foi com 14 anos que, né? Mas ele começou desde cedo, dos 3 anos ele já começou, né? Com 6 que ele se empenhou ao máximo, né? Daí depois nunca disso mais ele parou.